Olá, meus amigos seguidores do canal. Estamos abrindo mais um programa, hoje e sempre Bíblia Sagrada. Pedimos a sua colaboração. Depois de ver o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com amigos, é muito importante para nós. Voltamos já já. Hoje e sempre Bíblia Sagrada número 110. E o nosso tema de hoje é como ser influente no meio da massa. E o texto que separamos para a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 33. Está escrito: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mateus capítulo 13, verso 33. Vamos então ao nosso comentário. Meus amigos, ao ler este texto, me veio a lembrança de quando eu era ainda adolescente e eu via a minha mãe, com uma sabedoria encantadora, fazer aqueles bolos e pães que eram, além de muito bonitos, saborosos. Minha mãe via a minha curiosidade e admiração na sequência da mistura e carinhosamente me ensinou o passo a passo das receitas. E eu anotei e guardei por muito tempo. Usei algumas vezes essas receitas. Quando eu experimentei fazer, era encantador ver a reação dos componentes da mistura na sequência correta da receita. E depois da mistura, era a vez de colocar aquela pitadinha de fermento. Sem entender por quê, eu sentia que deveria obedecer à sequência correta da receita. E com paciência esperava, e eu via toda aquela massa crescer, e depois de algum tempo ia ao forno, e depois de pouco tempo aquele resultado maravilhoso. Mas voltando ao nosso tema, podemos ver que estas parábolas de Jesus também são contadas em Marcos capítulo 4, versos 30 e 32, também em Lucas 13, de 18 a 20. São parábolas semelhantes que ilustram o começo diminuto do reino de Jesus Cristo, seu crescimento gradual e sensível, tanto no indivíduo como no mundo em geral, até alcançar vastas proporções, levedando todas as instituições, filosofias e governos da terra. O fermento na Bíblia, em vários trechos, é apresentado como um exemplo de influência do mal, como o fermento dos fariseus e saduceus citado em Mateus 6, ou melhor, Mateus 16, 6 e também 16, 11. Mas é impossível entender que o fermento nessa parábola de nossa referência se refira ao mal, até porque também o encontramos em Lucas 13, 20 a 21, em que ele compara o fermento com o reino dos céus. A imagem do fermento e da massa seria familiar ao seu público, que entendia o processo de fazer pão como uma atividade diária. O fermento, ou levedura, como queira, é um agente pequeno, mas potente
potente para fazer a massa densa e sem graça crescer e expandir, transformando-a em um grande pão leve e arejado. É muito importante lembrar que, no contexto familiar da Palestina, o uso do fermento era frequente, com exceção de uma semana em especial, que era a festa dos pães ázimos. Jesus sempre lhes falava em parábolas para que as pessoas simples entendessem e, não os líderes religiosos que estavam ali preocupados em decifrar os símbolos teológicos. Eu acredito que as mulheres que o ouviam naquela época meditavam por vários dias na parábola de Jesus e no seu significado enquanto preparavam a massa em casa. Esta parábola também fala sobre a natureza inclusiva e expansiva do reino. Assim, como uma pequena quantidade de fermento pode levedar uma grande quantidade de massa, o reino dos céus é destinado a permear todos os aspectos da vida e alcançar todas as pessoas. A mulher na parábola usa o fermento para levedar cerca de 22 quilos de farinha, que é uma quantidade substancial, indicando que a influência do reino é extensa e abrangente. Não é limitada a um grupo seleto, mas destinado a se espalhar por todo o mundo, tocando cada vida e transformando cada coração. A capacidade dinâmica do fermento que promove o crescimento da massa é um símbolo do crescimento numérico do reino de Deus. O outro aspecto importante da parábola é o papel da mulher que mistura o fermento na massa, significando a participação ativa necessária para espalhar o reino dos céus. Os seguidores de Cristo Jesus são chamados a ser agentes de transformação no mundo, trabalhando ativamente para espalhar os valores e ensinamentos de Jesus Cristo. Foi no passado e ainda é assim hoje os ensinamentos de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Pai de amor, eu quero ser grato, meu Deus, pelo privilégio de sentir a manifestação do teu santo amor no meu coração. Peço-te a capacitação, com a ajuda do Espírito Santo, para ser parte desse fermento que continua a levedar a massa humana, que irá compor o teu reino celeste. Suplico-te em favor de meus filhos, meus netos, meus irmãos, na família e na igreja. Peço-te, Senhor, também uma bênção especial para os amigos e seguidores do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Em o nome santo e glorioso de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que bom que você esteve conosco até aqui. Até o próximo vídeo, querendo assim o nosso Deus. Até lá!